Eu não conheci o Eduardo, ele não tinha feito ainda Casa Cor, então quem acompanha a TV Casa Cor desde 2015 ainda não conhecia o Eduardo, mas o Eduardo já está aqui no Brasil há 6 anos, é da Bolívia, exatamente. Já tem casas premiadas, acabei de ver ali casas e projetos comerciais premiados, né? Exatamente. Dessa vez você não conseguiu escapar de Casa Cor. Não, dessa vez não. Mas eu penso que foi muito certeiro nós trabalharmos aqui na Casa Cor. Conseguimos fazer um espaço muito à nossa cara, uns 120 metros quadrados, que é um tamanho generoso. Eu penso que é uma experiência muito boa, com certeza. Ele foi convidado pelos fornecedores a fazer Casa Cor, exatamente. Porque é um grande parceiro de algumas das marcas que vocês vão ver aqui. E o espaço é tão a cara dele que tem o nome Morada Sáenz, exatamente. Que é assinado por você e pela Lília, que é sua esposa. Exatamente. Então, nós queríamos mostrar como moramos, 100%. Eu penso que é um espaço um pouco fora dos padrões, certo? Mas ele funciona. Okay? E nós temos aquela bagagem da Europa, dos Estados Unidos, que é muito loft. Então, é um espaço muito livre. Nós precisamos de arte para ocupar o espaço. Então, nós mostramos aqui como é que é essa interação. É muito próprio, muito até privado. Vocês moram assim? Exatamente. Tem vários objetos teus aqui? Muitos. De todo. Da coleção de vinil, obras de arte, alguns mobiliários, peças. Tem muita coisa. Vamos mostrar um pouco dessa setorização, então. Aqui a gente está num living, numa área para receber, para ouvir música. Nós ficamos apaixonados pela vitrola. Acabou até o disco. Vamos colocar no começo. A gente ficou apaixonado pelo aparelho de som aqui. Opa, peraí que eu tropecei. Aqui. Pronto. Agora sim, a música. Então aqui seria uma área para receber, a janela emoldurada, não é? Exatamente. Então, esse espaço, ele é muito simples, certo? Ele é limitado por essas colunas, que já estavam no local. Nós aproveitamos para mostrar essa estrutura, certo? Nós gostamos muito de iluminação natural. Lamentavelmente, não temos uma vista boa, então nós tivemos que colocar uma película. Então, aqui funciona assim, nós temos um projetor, ele projeta nessa cortina, certo? Uma música, um vídeo que tem a ver com a música, certo? E eu penso que é um espaço mais ou menos romântico aqui. Nós temos uma namoradeira, as obras de arte, a música. Eu penso que uma coisa é íntimo, não é uma sala muito grande. Não, uma sala grande. Essa cortina é a cortina que separa o espaço íntimo do social. Exatamente. E é interessante porque ela é flexível. É um elemento que você pode tirar, você pode, enfim, recolher, ou então abrir somente uma parte, uma coisa muito leve. Você remodela a arquitetura e os usos do espaço com facilidade. A única parede que temos é a do vaso e do box, não tem mais nenhuma. Bom, já recebeu esse espaço assim aqui? Não, a gente demoliu. A gente se liberou de tudo. Foi descobrindo onde tinha as colunas. Exato, as colunas, elas, fazem parte da estrutura do edifício, a gente não pode mexer nisso, mas tiramos um bom proveito. Sim. Aproveitamos isso. E trabalharam as colunas, deixaram com um acabamento, como ali foi maciado provavelmente, descascado. Exatamente, tinha um revoco, nós tiramos isso, e até porque o conceito do espaço é mostrar essa parte íntima, a estrutura também tem. A coluna também tem uma essência, então nós gostamos disso. Muito bacana. Bom, vocês vão reparar que a caixa, todo o teto desse grande loft, dessa morada, tem a mesma linguagem. Aqui é um as-cortem mesmo ou é uma pintura? Terracor cortem. Eu teria feito com aço, só que temos 4 semanas para construir. Então, funcionou como terracor cortem. Parece muito, né? Parece bastante. E aqui, nessa área, na área íntima, é o mesmo tipo de acabamento. A setorização aqui você construiu ali um móvel de alvenaria. Exatamente. Que dá apoio. É uma laje, certo? Que vincula, né, a estrutura com... E até porque a obra de arte da Raquel
Raquel Nava, ela é bruta também. Então eu penso que a laje foi a nossa melhor opção, certo? E também é um limitante entre o espaço privado e público, social. Então foi um espaço bom. Essas obras que a gente vê aqui são suas, de acervo próprio? Algumas. Esse grupo aqui não. As minhas são da parte íntima, A gente exatamente. tem Marcelo Solar. Marcelo Solar, que era no primeiro momento dele, antes daquela série de Fundo Preto. Essa aqui é número 7, inclusive. Muito bacana. Então, esse Aquela fez... artista, ela é brasiliense. A Raquel? Isso, ela é brasiliense. Nós temos aquela peça que é espetacular e aqui temos um trabalho com fundo vermelho, 2 peças e uma outra lá. Muito bonitas O também. interessante dela é que, além da pintura, ela trabalha com colagem, vários elementos em cima. Foi interessante, um trabalho muito expressivo. Eu estou vendo agora aqui que é um papel de parede. Isso, Nossa. é um dos nossos fornecedores, Orleano. Mas é um papel de parede, incrível como parece também um cimentado. Exatamente. Exatamente, e ela tem textura e um certo brilho. É um produto interessante. E também vem toda essa parede, aquela ali também. Depois ali a gente tem outro acabamento que já vai mostrar. Móveis, aqui a gente tem Jader. Jader Almeida, a namoradeira também do Jader, o sofá espetacular do Estúdio Bola. Eu penso que funciona muito bem. Quem representa o Jader aqui? Hill House. Hill House, Isso. que é um dos que te convidou para participar de Casa Cor. Exatamente. É um fornecedor muito forte, nós trabalhamos muito com eles. Que é design brasileiro. Sim. E design brasileiro fino. E não, a Jader é um espetáculo. Eu perguntava para o Eduardo como é que ele veio parar aqui em Brasília. Ele que vem da Bolívia, e ele me contou um pouco dessa história. Você veio para acompanhar uma obra e está aqui, há 6 anos. Exato, exato. Enquanto a obra estava acontecendo, eu conheci alguns arquitetos, fui convidado a trabalhar em alguns projetos, e eu conheci a Lilian, que hoje é minha esposa. Sim. Certo? E de 6 anos para cá, eu tenho feito muita coisa. Muita obra. Aqui em Brasília também tem obra em São Paulo, tem outros estados? Não. Brasília e São Paulo você já está. Paulo. São 6 anos de Brasília. Fala super bem português. Obrigado. Aprendeu super bem português. Aqui a gente tem o que seria essa área de cozinha da morada, né? Exato. Então, isso aqui é muito interessante, porque por 2 motivos. Exato, é uma cozinha que ela é um móvel, certo? Uma cozinha, ela não é o principal, poderia até ser, mas eu não sei cozinhar. E o espaço é morada Sainz. Então, nós mostramos na proporção que nos ocupamos, certo? Agora, e a cozinha é um elemento social, até mesmo na nossa casa. Então, foram projetados como móveis, em madeira cumaru. Temos uma cristaleira, o cooktop, né, a coifa, a área molhada e os equipamentos. Muito interessante. E a marcenaria, desculpa te interromper, ela é feita por uma equipe boutique muito interessante. Então, exato, 0,0. Então, cada projeto que eles fazem é único, lógico, e tem detalhes espetaculares. Não, dá para ver um nível de acabamento, de uma precisão. Não, e você que desenhou esse móvel? Foi um trabalho a 2. O primeiro croquis fui eu e o Bruno, que é dono da empresa. Mas ele que fez o detalhamento, ele que fez o projeto final. Lógico, isso aqui conversando com nossa arquitetura. Sim, porque você tem a espessura das peças. Mesmo aquele móvel ali, também desenhado por você. Um detalhe. Deixa eu te mostrar um detalhe. O fundo é em tecido, é iluminado. Coisa linda. Certo. Uma obra. Não, dá uma olhada no pé, no detalhe. Latão, os puxadores também. A estrutura que sustenta as prateleiras internas, ela é aparente. Também feita em latão. É um trabalho de joalharia. De uma delicadeza.
E essa história de estar tudo concentrado no móvel, a única coisa é a coifa que está ali na parede, o resto está tudo concentrado no móvel. O móvel tem uma iluminação atrás que joga essa luz para a parede, então você destaca ainda mais. Parabéns. Nós temos a moldura, que é um elemento interessante. Nós gostamos muito de espaço, então, num loft, nós precisamos setorizar, certo? De alguma forma, isso aqui é uma brincadeira que mostra essa setorização. Não é um móvel colocado aqui, ele tem uma moldura que esconde uma função por dentro. Que na verdade valoriza, né? Porque quando você tem uma caixa, você tem uma valorização. Isso, exatamente. Muito bonito. Muito bonito. Adorei essa cozinha no móvel aqui. Como eu falava, ali a gente tem papel de parede, no fundo a gente já tem um outro tipo de acabamento, conversa bastante com os pilares. Né? Isso, exatamente. Um trabalho muito bruto, muito natural. Sim. Que é o que nós tentamos valorizar aqui. E aí a gente tem uma caixa de entrada. Então, isso aqui é muito interessante. Se fosse um apartamento normal, nós teríamos um hall de entrada. Mas na Casa Cor nós temos um túnel de acesso. Nós temos uma artista muito querida, a Valéria Pena Costa. E ela fez os corações para nosso espaço. Ela e o Carlos, certo? Que o namorado dela, que é o dono da Hill House. São muito queridos. Então, eles fizeram 66 corações. E nós montamos um túnel vermelho, um papel de parede, também do Orleans. Escondimos as caixas de som com tecido e penduramos os 66 corações. A intenção é sensibilizar o visitante, certo? Ele passa por vários espaços na Casa Cor. Para entrar no nosso, ele tem uma transição muito artística. Quase uma descompressão, é quase uma mudança de tom. Isso, que é importantíssimo. E por que 66? Tem Tem algum motivo? Temos que perguntar É Valéria, né? Valéria, tem algum motivo para ter sido 66 corações, não 60 ou 58? Talvez tenha, né? Talvez tenha, talvez tenha. São corações de papel pintados um a um? Pintados um a um. Pintados um a um. Ela tem várias séries, tem uns um pouco mais realistas, tem alguns um pouco ocre, ou alguns que... Uns com mais colesterol, outro com menos colesterol, uma coronária um pouco mais... Exatamente. Coração de fumante, né? De atleta. Exatamente. Que é a vida. A vida, todos somos diferentes. Diversidade. Verdade. Isso mesmo. Muito bacana. Então, aqui foram colocados, estão todos aqui com um ganchinho de pescaria, né? Exatamente. Que é um detalhe muito interessante, né? Nós tentarmos capturar isso ali, fica... A Lília pescou o coração do Eduardo, não é? Isso mesmo. E aqui a gente tem representado, então, 66 corações. É uma obra muito bonita, Valéria, eu adorei. Obrigado. E o papel de parede que você escolheu, mais uma vez, é um daqueles que a gente precisa colocar a mão para ter certeza que não é uma pintura. Né? Exatamente. Esse elemento é interessante, porque conversa com concreto, mas ele é vermelho. Tem a ver com instalação. Eu penso que fizemos a escolha certa. Muito bacana. É um piso de madeira mesmo, né? Madeira natural, com maru. Os tacos, eles são todos soltos. Demoramos muito tempo para instalar isso aqui. Sim. Agora, essa madeira é importantíssima. Os nossos móveis, a maioria são feitos em comaru. Então, é mais um elemento de conversa, né, entre a arquitetura e os móveis. Mas você fica sempre ali na mesma sintonia. Sempre na mesma sintonia. Isso, é muito importante. Aí você chega desse túnel vermelho e encontra essa mesa vermelha aqui, que também tem um desenho espetacular. Né? Isso. Eu penso que essa peça ela é extremamente minimalista. Ela é forte, ela é instigante. E ela é passional, na minha opinião. Vermelho puro, vivo. Nós adoramos isso. Inclusive, Hill House, né? Inclusive, mais para lá temos a vitrola, também minimalista e também vermelha. Então a gente vai descobrindo, enquanto ele vai mostrando para a gente, um pouco das escolhas de tons dessa morada. Vocês repararam também a tubulação aparente, mas mais do que uma tubulação aparente, é uma escultura de luz. Obrigado. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Nós temos as luminárias que elas são presas por imã. Então, nós conseguimos mover isso em qualquer direção. E o tubo
é interessante no loft, né? Porque acompanha aquela história da infraestrutura, estrutura aparente. Do conceito industrial. Exato. Mas aí você foi além, né? Você... Sim, eu penso que é um trabalho interessante. Obrigado. Que faz também a setorização, mas a forma como você deixou. Essas luminárias são maravilhosas. Depois a gente tem todos os spots embutidos aqui e eles vão direcionando a luz para onde você queria ressaltar, para os pontos que você queria. Que é a área de alimentação. Falando nisso, olha esse detalhe. Nós temos uns pratos, metade deles portugueses, metade franceses. Que legal. De onde vocês conseguiram os pratos? House. Tudo Hill House? House. Algumas peças são nossas, né? Os Budas, aquilo lá aqui do nosso escritório. A maioria é Hill House. Muito bacana. Valéria e Carlos, né? Vocês precisam fazer agora um prato que seja metade brasileiro, metade boliviano. Vamos lá, a gente agora entra na área íntima desse loft. Como a gente já pontuou, as cortinas podem ser abertas ou recolhidas para fazer alteração na arquitetura. Mas aqui entramos na parte íntima, no que temos do quarto. Exatamente. Nós temos um detalhe interessante. A cortina que vai do lado de fora é branca e a interna é preta. Então, do lado de cá você tem uma sensação mais íntima, certo? Do lado de cá você tem um espaço muito mais iluminado. E nós aproveitamos a projeção, então nós conseguimos um fundo preto com branco para fazer o contraste da imagem. O contraste da imagem quando o projetor está ligado. Muito bacana. Quem entra para a parte íntima já tem um rebaixo de forro também, que é outra setorização de arquitetura. Exato. Nós diminuímos o nível para conseguir uma escala mais aconchegante. E o conceito do frame também na cama, certo? Não é uma peça solta, é um espaço dentro de outro, certo? Ele é delimitado pelo dorsal. É como uma caixa dentro da caixa, que a gente tem visto bastante. Exato. Ultimamente na arquitetura, pelo menos em Casa Cor, a gente tem visto muito. A gente tem a cama logo de frente com essa área, que é a área de refeição, e ali atrás seria um home office, na verdade um cantinho de trabalho, né? Um cantinho de trabalho, exatamente. Nós temos a escrivaninha, que ela é feita pelo Arthur Casas, essa cadeira espetacular, que é coleção privada do Carlos, que ele emprestou, foi uma peça maravilhosa. Aqui a maioria das peças são de caça, certo? Os croquis, eles inclusive foram impressos nos azulejos que estão no banheiro, feitos com nanquim, com bicos de pena. O relógio eu trouxe inclusive da Bolívia, acervo nosso. O telefone. O telefone, desculpa. O telefone, porque eu fiquei procurando o relógio. E você desenha mesmo assim à mão? Claro. Você faz os seus croquis todos à mão? Claro, todo o projeto, ele nasce de uma reflexão. E eu penso que o trabalho feito à mão tem um valor diferente. Quando você vai criando arquitetura, você tem tempo para refletir no que você está fazendo. E outra coisa, para fazer um croquis desse aqui, você demora 1 minuto. Então você já sabe se a proposta está no caminho certo ou não. Rapidamente, mas é muito difícil encontrar profissionais que desenhem à mão, que tenham bons croquis, que saibam representar com proporção. Eu te pergunto se isso, dentro da escola de arquitetura boliviana, é mais comum. Não, é uma questão de família. Meu pai é arquiteto. E ele é de uma época que não tinha computador. Quando eu era criança, eu trabalhava com ele, então eu fazia as texturas dos projetos dele. Eu desenhava as pedras, a vegetação. E eu passei a infância no escritório dele, infância, adolescência. Então é uma por coisa isso. muito pessoal. Então é por isso. Achei que pudesse ser uma cultura boliviana na escola de arquitetura lá, porque não se encontram mais tantos profissionais que tenham essa familiaridade com os traços à mão. Então, tão lindos. Tão lindos que viraram peças que vocês vão ver lá dentro nos azulejos. Verdade. Aqui também o conceito, a maneira de guardar, de guardar as roupas, tudo com muita leveza, exato. Poucas peças. Exato, é bem minimalista. Eu penso que a nossa vida hoje é minimalista em muitos sentidos, certo? Aqui temos o mesmo conceito de móveis soltos, feitos em madeira cumaru, com vários detalhes em latão,
certo? Nós temos a roupa. A roupa é muito interessante. É de uma marca chamada Bala na Agulha. Bala na agulha? Bala na Agulha, que é comandada pela Luge, que ela é mulher do Bruno, que é dono da marcenaria, certo? E ela faz muitas das minhas roupas. Ela tem uma marca muito exclusiva. São roupas minimalistas. Olha, a gente já falou aqui então de vários casais. A gente tem ali o Eduardo, a gente tem a Carla, a Valéria e o Carlos, e agora o Luge e o Bruno. Pronto, vários casais aqui. Uma conjunção de casais felizes aqui na Morada Sainz. Exatamente. Esse imóvel também está um espetáculo, né? Isso. Também desenho de vocês e trabalho do Bruno? Do Bruno. Esse aqui é o desenho dele, 100%. Um produto muito interessante. As portas são feitas em tecido, os pés ainda têm latão. É a mesma linguagem que a gente viu lá. Agora você não vai me falar que isso aqui é papel de parede, não, porque daí não vou acreditar. Não, esse é o trabalho da Sabrina Nager, certo? Ela é uma mistura entre artesanato, certo? E técnica, certo? Exato. Então ela faz um efeito de concreto natural usando cimento e algumas massas que ela não revela, né? E aí ela faz aqui receita própria. Ela faz como se fosse a marca do ferrugem dos pregos, mas aqui não tem prego. Exato. Você sabe, ela faz a paginação de diferentes formas. E eu penso que cada caso é um caso. Essa paginação ela foi feita para cá, certo? Para clientes ela faz umas paginações diferentes. Vamos repetir o nome dela então? Sabrina Nager. Sabrina Nager. Isso Muito bom continuar mostrando. Esse biombo também é maravilhoso, que tem essa história do movimento, de você deixar. E você controla a privacidade, certo? Com elementos mais fechados você tem maior privacidade e os mesmos abertos você tem uma visual mais livre. É desenho de vocês também? Não. Essa é da Juliana Lhussat. Juliana, que é mineira ou não? Não, eu estou confundindo, é outra design. Isso, que ela é espetacular também, ela tem muitas peças inteligentes. Muito bacana esse bioma, lindo, e foi usado aqui para fazer essa divisão, né? Deixa eu te mostrar aqui 2 detalhes. Essa luminária, grampo, também é do Jader Almeida, uma peça interessante. E essa cama, ela é do mesmo artista que fez aquela outra cama. São peças nossas. Aquela lá ela é pintada sobre folhas de ouro, é óleo em folhas de ouro. É uma das nossas peças mais queridas. Qual o nome do artista? Vou me lembrar em breve. Vamos lembrar, vamos ver se tem uma assinatura aqui. Mas ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Essa peça também é o máximo? Essa é nossa, dos Tujumanos. São Paulo, Vila Madalena. Bacana, São Paulo, Vila Madalena. A gente conhece os Tujumanos, participa muito em Casa Cor, tem vários profissionais que utilizam. Luiz Mauro, lembrou o nome da Luiz Mauro. Bacana demais aquela cama e aqui também ela representada. Essa peça ela tem uma história muito interessante. A Lilian, a minha esposa, ela viu a peça, aliás, nós vimos a peça uns 3, 4 anos atrás, numa exposição que o Carlos fez na loja dele. Então foi uma peça muito linda. Ficou na loja dele uns meses, uns 6, 8 meses, e depois a peça sumiu, nós perdimos ela de vista, mas ficou na nossa memória. E nós fizemos recentemente um projeto para o dono de uma galeria que ele teve acesso a algumas outras peças de várias outras galerias. Nós reencontramos esse quadro, certo? E bom, agora de vocês. Agora é nosso. Agora de vocês já a gente pode... Não deixamos ele fugir. Não, e a gente teve a sorte de poder conhecer aqui no espaço, com o empréstimo deles, as peças deles. Chegamos na área do banheiro, nem mostramos o móvel, que eu adorei também. O relicário do Alfiolis, é uma peça espetacular. Ela é funcional e poética. Não, eu vou abrir para o Denis mostrar como que está dentro. Ela é uma graça, uma graça. Olha, detalhe. Gavetas vermelhas. Gavetas vermelhas. E aí tem tudo a ver com o teu espaço. Exato, que é uma cor passional. Muito bacana. Ó, a gente volta para cá para o banheiro. Só dei essa pequena parada para mostrar esse móvel. Agora a gente entra na área do banho desse casal. É aqui que a gente tem os azulejos com os croquis. Nossos feitos mesa, são 2 módulos, e por aqui também é feitos quadros.
Os quadros são os mesmos croquis que estavam na escrivaninha. Que vocês viram lá. Isso, exatamente. Tem algumas coisas escritas. Tem muitas, é uma coisa um pouco... Você vai escrevendo, vai... Eu penso que cada uma tem momentos diferentes, certo? Aquela lá um pouco mais quadrada, mais rígida, era um momento de uma pressão maior, certo? E ela tem palavras soltas, por exemplo, box, caixa, fora, out, Pandora. Out. Exato. Então é um momento muito diferente. Esse aqui, por exemplo, que fala da raiz, certo? Que é uma situação um pouco mais livre, mais fluida. Que bacana. Eu penso que, o pensamento feito traço. Esse ano nós tivemos em Casa Cor, durante a Semana de Arte de São Paulo, nós tivemos o Casa Cor Arte Design no Jockey, e foram reunidas algumas peças de profissionais que fizeram Casa Cor e que são artistas. Acho que é uma próxima edição, teremos Eduardo. Obrigado. Peças lindas. Bom, aqui somos servidos por uma imensa bancada. Isso, é Marmoglass. Nós queríamos uma coisa um pouco mais leve, certo? Então, é tudo branco com alguns detalhes dourados e flutuando, certo? E, aliás, esse banheiro é todo branco. O revestimento é branco, o vaso é branco, o box também. O box, ele é quase uma instalação, ele não funciona. Nós temos uma calha de iluminação. Se fosse um box normal, não poderíamos ter isso. Temos um deck, que ele serve como área molhada. Não temos porta. Os chuveiros foram feitos pela Deca especificamente para nosso espaço. Para o mercado, eles têm materiais diferentes, mas o dourado foi feito para cá. Esse dourado, então, a gente não viu em nenhuma outra Casa Cor. Não existe. Porque tem se usado muito dourado, inclusive em acabamentos da Deca, só que esse realmente ele tem um brilho um pouco mais forte, né? Tem um amarelo mais claro. Feito para cá. Que bacana. São as únicas duas peças. Que bacana. Então a gente tem dois chuveiros. Obviamente a iluminação seria o deck, sim, poderia ter numa casa. Claro. Não, claro. Na verdade, essa iluminação deveria ser uma iluminação embutida. Sim. Só que para a Casa Cor é uma instalação um pouco mais livre. Sim, sim. Aqui a gente tem um material cimentício na parede, nesse 3D. Isso, exatamente. Aqui é um castelato. Quem forneceu o Dom Gabriel para vocês? Dom Gabriel Castelato, o piso também, Dom Gabriel. É um fornecedor muito bom. Nós trabalhamos super parceiro de Casa Cor também, né? Exato. E aí a gente tem toda essa parede revestida dos dois lados com esse mesmo cimentício 3D, branco. Consentino, que também é da Silestone, é um fornecedor muito bom. Sim. E essa super bancada da Deca também, né? Para o casal, que é maravilhoso. Isso. Ela é funcional. Certo? Não é aquele banheiro de mostra. Isso aqui é funcional. Que é o princípio, como eu e minha esposa moramos. E isso aqui é funcional. Agora ficamos com uma curiosidade, uma vontade na casa deles. Quem sabe na próxima passagem por Brasília a gente consegue ir lá e conhecer a casa de vocês. Bom, a gente 20 metros quadrados. Isso. Acho que falamos um pouco de tudo, não é? Penso que sim. Penso que sim. Contamos um pouco dessa história. Estamos em Casa Cor Brasília. O Eduardo não tinha feito ainda Casa Cor. Foi a primeira vez que recebeu um convite dos parceiros que estão também em Casa Cor. Então, aqui, melhor uso impossível desses produtos. Muito bacana. Segundo ele, é o jeito dele de morar, dele da Línia, que é brasileira. Isso. Hoje ela não pôde vir, mas a gente vai conhecer da próxima vez. Te agradeço muito. Agora eu quero... agora a gente quer o seu Instagram, que a gente começa a seguir teu trabalho. Então, eu tenho dois, o meu pessoal e do escritório. Pessoal, Edu Sainz, S-A-I-N-Z, e do escritório, 1A1 Arquitetura. 1A1 Arquitetura do escritório e Edu Sainz. Isso. Como S-A-I-N-Z. Isso. Perfeito, agora a gente vai continuar falando sempre. Muito obrigado. A gente vai seguir o trabalho dele, porque se esse aqui é o jeito dele de morar, então, essa é a linguagem que ele usa, a gente gostou. A maioria dos projetos tem essa linguagem, graças a Deus. Muito bom. Muito bacana. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, hoje só mostrando Brasília, que vai até
comecinho de novembro, né? Dia 9 de novembro. Então, para conhecer esse espaço, para sentir a alma dessa morada, tem que vir até aqui. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado.